levemente, ou o resultado será completamente randômico, e as chances da expansão para estar apto a estimular a percepção mágica estarão reduzidas. Uma vez que o símbolo tem sido obtido, este deve ser usado para socorrer a percepção mágica para cristalizar-se mais completamente. Isto deveria tornar-se uma base para pensamentos paralelos, ou seleção de intuições, melhor do que uma resposta final a ser mecanicamente interpretada. Astrologia não é uma forma válida de adivinhação mágica, porque isto assume um relacionamento causal entre eventos os quais estão ligados somente muito fracamente pelo todo. Se os relacionamentos eram fortes, então a astrologia será uma ciência secular ordinária. Com o relacionamento sendo muito fraco, a astrologia leva qualquer sucesso que tenha nas previsões naturais de seus praticantes e torna obscuras as suas falhas com imprecisão, evasão e ambiguidades. O melhor método de obter intermediários simbólicos são aqueles os quais estão logo abaixo do limiar da pura randomização. Os tipos de métodos xamânicos que envolvem o lançamento de ossos, pedras, ou varas marcadas por runas são simplesmente os melhores. Como métodos envolvendo a caída de moedas ou pratos, a separação da haste da planta mil folhas e suas regras para a interpretação tornam-se progressivamente mais complexas quanto a habilidade de previsões torna-se mais remota. Sistemas matemáticos altamente complexos representam decadência da arte. De todas as forças das quais obstruem a adivinhação, nenhuma tem mais poder sobre a consciência civilizada do que a que é chamada senso psíquico. Este é um mesmo fator o qual nos nega acesso à maioria de nossas experiências com sonhos e nos previne de sermos subjugados pelos milhões de impressões sensoriais às Liber no 33, quais bombardeiam nosso corpo incessantemente. Contudo, nós não poderíamos funcionar sem isso, e é oportuno tirar partes disso em certos momentos. Drogas alucinógenas tiram isso para fora de nós não selecionadamente e não tem muita utilidade. O magista deve começar a noticiar todas as coincidências nas quais se envolve, ao invés de se desfazer delas. Muitas vezes alguém informa que logo antes de alguém dizer algo, ou que um evento ocorra, alguém sabia que isto iria ocorrer. Isto pode acontecer muitas vezes por dia, mas nós de alguma forma, quase inacreditavelmente, gerenciamos para largar isto cada momento e conecta as ocorrências unidas. Se um esforço definido é feito para conscientemente notar estas ocorrências tanto quanto gravá-las no diário mágico, elas começam a tornar-se muito mais numerosas. Tantas coincidências ocorrem que a isto é ridículo usar a palavra coincidência. Alguém está se tornando sensorial. Liber no 34. Encantamento. A vontade mágica deve, exercer seus efeitos diretamente no universo, ou esta pode usar símbolos ou sigilos como intermediários. A criação de efeitos diretos, como requisito de adivinhação, representa um alto ponto na arte e é tão elusiva quanto. Fazendo coisas acontecerem por ambos os métodos refere a elas a arte do encantamento ou lançamento de encantamentos. De um ponto de vista mágico fica isto evidente de que temos criado um mundo do qual existimos. Olhando para si mesmo, o magista pode dizer que eu tenha, ou que eu receba, ou, mais acuradamente, que faça a um meu Kia se manifestar. Pode parecer estranho querer isto em tais circunstâncias limitadas, mas qualquer forma de manifestação dualista ou existencial implica limites. Se a Kia sempre quis uma diferente forma de limitação, esta teria encarnado em outro local.
A tendência das coisas continuarem a existir, até mesmo quando não observadas, é paralela pela existência deles no caos. O magista pode somente mudar algo se ele pode atingir o caos, o qual é elevado a evento normal. Isto é o mesmo que tornar-se uno com a fonte do evento. A vontade dele torna-se a vontade do universo em algum aspecto particular. É por esta razão que pessoas as quais testemunham magia real acontecendo próxima de seu alcance são algumas vezes saturadas com náuseas e podem até morrer. A parte do que é delas ou força vital a qual foi elevada à realidade normal é forçosamente alterada quando algo anormal ocorrer. Se este tipo de magia é tentada com uma determinada quantidade de pessoas trabalhando em perfeita sincronicidade, isto operará muito melhor. Reciprocamente é ainda mais difícil realizar na frente de muitas pessoas, todas estas que estão elevando o curso natural de eventos. Na tentativa de desenvolver a vontade, as armadilhas mais fatais são confundir vontade com o chauvinismo do ego. Vontade não é o desejo do poder, virilidade, abstinência ou severidade. Vontade é unidade de desejo. Vontade se expressa por si mesma melhor contra nenhuma resistência quando uma ação passa desapercebida. Somente quando a mente está no estado de múltiplos desejos, nós testemunhamos a agonização idiota do desejo de poder. Corroendo alguém contra várias pragas, abstenções e testes é meramente para levantar conflitos à mente. A vontade sempre se manifesta na vitória do desejo mais forte, ainda que o ego reaja com desgosto se o seu desejo escolhido caia. O magista, portanto, procura a unidade de desejo antes que ele tente agir. Desejos são reorganizados antes de um ato, não durante ele. Em todas as coisas ele precisa viver assim. Como reorganização da crença é a chave para a liberação, tanto é a reorganização do desejo a chave para a vontade. Na prática, muitas dificuldades podem ser adquiridas no caminho pelo uso de vários tipos de sigilos. O desejo é representado por algum glifo pictográfico, por uma língua antiga para ser golpeada, amarrada ou usada, pelos caracteres de um alfabeto mágico ou por alguma imagem dos olhos da mente. Tudo isto serve como um foco para a vontade. Concentração nestes encantos deveriam ser aumentados por alguma forma de exaltação gnóstica para lançar o encantamento. Quando considerando qualquer forma de encantamento, lembre-se disso. É infinitamente mais fácil manipular eventos enquanto eles ainda estão embrionários ou na sua concepção. Isto faz do magista tomar este aspecto do caos, o qual manifesta como uma causalidade para sua vantagem. Melhor que é o oposto disso. A vontade deve ser reforçada por uma outra técnica de fora da concentração do transe mágico, e isto acontece pela sorte. O magista deveria objetivar a sua onda da sorte de forma pequena e inconsequente, achar as condições para seu sucesso, e tentar estender a sorte delas de várias formas pequenas. Ele que esteja fazendo a sua real vontade é assessorado pelo movimento do universo. Liber no 35 Liber Nox, sendo iniciado no 13 sílabos da Ordem Mágica dos Iluminados de Tanáteros em Magia Negra. Este assunto é dividido de acordo com o esquema mostrado na figura 6. Nós começamos discutindo o espírito da magia negra. Poder mágico é a chave ao céu e inferno conhecidos. Despreparados para isso, muitos movem-se na insatisfatória cinzelância dos pequenos medos e pequenos desejos confundidos. Então eles inventam futuros prazerosos ou dolorosos para substituírem o presente.
A força vital procura sempre a carne, corpo, ideias, emoções, experiências, etc. pelas eternas encarnações. Por ficar sem carne, Kia não tem reflexo de si mesmo, e ali não há estado de consciência, nenhum êxtase, nada. Liber no 36 é qualquer um dos dois, este nada ou a carne, e a condição da carne é dual. Um combate eterno é o preço, propósito e recompensa existencial. Kia envolve-se numa grande quantidade de experiências, e estas são todas as personalidades. Elas são todas formas de nossa precaução. Para opor a grande dualidade como sexo e morte ou dor e prazer, a grande evolução de Kia, com menos medos ou desejos, é o começo da falha da satisfação. Existência é a grande indulgência. Qualquer coisa menos que isso, qualquer tentativa de evitar parte de si mesmo é convidar à perda de forma, uma autonegação guiando para uma contração espiritual. A personalidade sozinha é Deus e deveria reconhecer a si mesmo em todas as coisas. Para aqueles os quais mantêm valores limitados cegam a vida deles à mediocridade e falhas. Estes que autoproclamam valores para si mesmos contraditórios, são poucos nesta terra. Nossa natureza dual é toda moralidade, e é tolice ser alguém que não somos. Aceitação e viver sem limitações eu chamarei de virtude maior. Os maiores pecadores são os maiores santos, ainda que eles devem estar inconscientes disso. Grandes homens são grandes dualistas. E o dualismo não é o fim disso. Cada momento o consórcio do eu nos apresenta uma nova face. Eu não sou quem eu era segundos atrás, muito menos ontem. Nosso nome é múltiplo. Eu sou uma colônia de seres revivendo na mesma embalagem. E Kia, o amor próprio o qual une eles juntos, um dia irá lançar eles à separação, tentando até a morte para sua satisfação. O que é Deus senão o homem observando a força do caos? Para ele nada é verdadeiro, tudo é permitido. Ali não há propósitos em sua existência. Ele é um livro para escolher a si mesmo. Ele tem limitado a si mesmo para a Terra para sempre e reencarnado à vontade. Pelo universo ser louco e arbitrário em seu caminho, nada é imutável, exceto a mudança por si mesma. O único princípio universal é o primeiro do necessidade universal. Ainda que a grande deusa do Chaos irá levar alguns de seus poderes para aqueles os quais podem tornar-se os favoritos dela. E devem nossas dualidades serem mantidas separadas para reter o poder da satisfação. Os pequenos prazeres do comida apreciada, semidigesta, madura putrefando têm um círculo quase que completo para o consumo de excrementos, com pequena satisfação. Antes iria eu tomar comida de um plano saudável para o corpo e prover os néctares do retrocesso e deliciar-me senão ocasionalmente. Reserve Kia para trabalhos de inspiração, êxtase, magia. Procurar pelo prazer na forma mais certa de invocação do desprazer, essa pessoa cai rapidamente no que é generalizado como magia cinzenta. Mas se uma emoção é puxada ao longínquos planos da não necessidade, então não há nada para balancear senão o êxtase. A gnose é o mecanismo pelo qual Kia retira-se da carne em preparação pela maior indulgência da magia. Uma grande poupança para realizar um grande gasto. Kia é energia nascente procurando forma. Esta tem sido chamada de grande desejo, a força vital, ou alto amor. Isto pode ser representado pelo Atu Zero, o tolo do tarô, ou o Coringa. Sua besta hieráldica é o abutre, por ela sempre descer para tomar sua satisfação entre os vivos e os mortos. A experiência que eu recebi foi esta, pela minha personalidade mais interna, ou alma ou espírito.
Não havia nada com forma, sem qualidade, sem nome, puro poder, ainda que isto fosse qualquer coisa que eu tocasse. Eu sou esta ilusão. Eu não sou esta ilusão. Amém. Liber no 37. Feitiçaria. Feitiçaria é a arte de usar bases materiais para efetuar transformações mágicas. A vantagem de utilizar tais bases materiais é que o poder residido nelas pode ser montado num período. 4 tipos principais de materiais podem ser usados. Aqueles os quais contêm reservas de um poder particular, como fetiches, talismãs, armadilhas de espíritos e amuletos. Aqueles os quais agem como bases para receber impressões divinatórias, e aqueles os quais agem como uma âncora para alguma forma etérica, qual pode ser mandada como uma arma mágica. Em adição, sangue e sêmen podem ser usados como fonte de força vital. Várias outras secreções e excreções corporais, cabelos, unhas, saliva, etc., podem ser usados para fornecerem ligações mágicas com pessoas-alvos. Talismãs, amuletos e fetiches são carregados por um processo análogo à evocação. Talismãs são normalmente os receptores de alguma simples carga que evoque forças, coragem, saúde, virilidade, pensamentos, sono, ou alguma outra emoção, ou estados de poder em seu possuidor, querendo ele se encontrar nisso. Se o talismã é bem feito, ele deve continuar a evocar seus efeitos mesmo que não esteja sendo usado pela concentração. Amuletos são objetos contando com uma porção de força vital e etérica com uma questão particular a se realizar e é semissensitivo. Eles podem ser criados somente pelas formas mais fortes de evocação. Eles são produzidos na forma de pequenos homens ou criaturas, e durante a evocação uma duplicação etérica é colocada dentro da forma material. Eles são mais comumente feitos para proteger locais ou pessoas dentro de um curto raio de ação. Quando tais coisas são criadas por um grupo ou tribo de pessoas por um longo período, eles são conhecidos como fetiches. Qualquer tipo de base material é uma armadilha espiritual de alguma forma, mas algumas substâncias notavelmente criativas absorvem marcas etéricas muito rapidamente. Cristais de quartzo, os quais são muitos e prontamente disponíveis, podem ser usados para carregarem impressões ao serem deixados muito próximos de locais carregados, pessoas ou objetos. Se descobres que um espírito ou elemental está habitando um local, ele pode ser capturado pela colocação de um cristal dessa forma. Encantamentos pela feitiçaria são carregados com o auxílio de várias pós, filtros, conexões, imagens de cera e nós em cordas. A base material pode ser composta de qualquer coisa sugestiva ao resultado desejado e deve incluir possessões ou partes do corpo da vítima intencionada, como visualização e exaltação gnóstica para absorver seus desejos nisto. A matéria carregada é então tomada e colocada onde a vítima entrará em contato com isto. Instrumentos de feitiçaria também acham seus usos na arte mágica. A maioria das peças divinatórias servem somente para receberem impressões da percepção mágica do operador. Instrumentos carregados contêm um resíduo de uma energia etérica formada a qual realmente amplia as impressões. Os maiores dispositivos desta classe são os espelhos mágicos, bolas de cristal, superfícies altamente polidas e potes de algum líquido escuro ou sangue. O reflexo das sombras é um instrumento feito com vidro escuro ou sangue. O reflexo das sombras é um instrumento feito com vidro escuro ou obsidiana natural. Isto deveria ser carregado e guardado junto ao corpo.
deve ser carregado usando isto como um foco para a concentração no transe mágico do não-pensamento. Alguns gases fechando firmemente por longos períodos, até que isto abra como um abismo ou túnel entre alguém. Somente após este ritual aetérico ter sido desenvolvido está o espelho das sombras apto para um uso. A percepção alcançada pelo túnel como a vontade dirige isto para outras regiões do tempo e espaço. Armas mágicas são criadas pela construção de uma duplicação etérica de algum dispositivo existente como vara, espada, adaga, osso pontiagudo ou dardo. A forma etérica é mantida dentro da base material até que projetada adiante por uma forte focalização da vontade. Hábeis feiticeiros estão aptos a alcançarem pelo espelho da escuridão ao alvo ou vítima e arremessarem a arma mágica adiante após isso. Grande proximidade ou até mesmo contato com o alvo é de qualquer maneira requerido. O sacrifício de sangue pessoal pode ser feito por uma arma mágica, ou isto pode ser feito com o foco de um ritual de orgia e untado com fluidos sexuais. Mas com ou sem estes suplementos, concentração prolongada é intensiva e a qual imbui este dispositivo com poder. Armadilhas e armas de grande poder têm algumas vezes recebido nomes pessoais pelos quais elas são controladas. Algumas vezes tais dispositivos têm agido um tanto independentemente nas mãos dos incompetentes dos quais ocasionalmente caem. Liber no 38. O duplo é descrito em todas as tradições mágicas desde o xamanismo ancião, pelo egípcio Kayuki das artes marciais ocultas a ideia da alma ou fantasma e no conceito moderno ocultista do corpo astral. Isto é mais comumente visto ou experimentado quando o corpo físico fica próximo da morte. Isto não tem uma forma fixa definida, apesar de ali existir uma tendência natural da força vital manter a si mesma na mesma imagem que o corpo físico. Mesmo quando ele se exterioriza na imagem do corpo, não é visível à percepção ordinária. Como toda a matéria etérica, seus efeitos na realidade ordinária são variáveis e dependem da habilidade da força vital de fazer um efeito real coalescer, unir-se, em algum ponto. Assim, o duplo está apto para penetrar matérias sólidas, mas em outros tempos ele pode ter um grau de tangibilidade e estar apto a efetivar realizações materiais. Nas artes marciais ocultas, ele é projetado logo além das superfícies notável do corpo pela visualização e um grito acentuado o qual acompanha o sopro físico. Uma porção das forças etéricas pode até mesmo ser deixada dentro do oponente para causar o que é chamado de toque da morte atrasado. A força pode também ser projetada além do corpo físico para informar alguém do movimento inimigo por trás e projetado à superfície do corpo para repelir golpes. Na maioria das formas de cura física, a mesma força é projetada, costumeiramente pelas mãos. O duplo pode também ser feito para tomar formas alternativas, mais comum formas animais. Manifestações terromórficas, formas de besta, do duplo são normalmente atavísticas. Elas causam uma forma de possessão pelos comportamentos padrões dos animais correspondidos. Estes padrões podem estar dormentes na nossa memória, ou isto pode ser que tenhamos acesso a memórias etéricas. Seja qual for a sua fonte, este atavismo cria efeitos assustadores. Até mesmo se a forma etérica da besta seja mantida dentro do corpo físico, isto deve se manifestar como uma bravura física estranha, a habilidade de esconder-se em animais selvagens e confundir e assustar nós humanos. Projetados além do corpo podem servir como um veículo à consciência para experimentar a forma de viagem e habilidade do animal.
Magistas hábeis devem experimentar formas compostas bizarras como grifon, animal mitológico fabuloso, e basílicas como veículos mágicos. No ciclo normal de nascimento e morte, a força vital carrega pouco ou nada da encarnação anterior à próxima. A projeção do duplo é a base de deliberadamente carregar coisas numa nova encarnação da morte. De todas estas técnicas de ganhar acesso ao duplo, narcose é a menos controlável e mais perigosa. Contudo, desde muito tempo atrás, magistas têm manchando a si mesmos com compostos antigos dos alcaloides, solanáceas, estramônio, beladona e memendro, e consumindo muitos outros alucinógenos e drogas que os induziam ao transe tanto quanto, apenas para este propósito. Visualização é a técnica mais fraca usada por si mesma, mas ela pode agir como um modelo na qual construir esta sensação peculiar na qual vem de movimentos aetéricos. Algumas vezes isto é sentido como calor, como um tipo de coceira, ou como uma espinha na pele. Alguém pode persistir imaginando algo até que a sensação desenvolva-se. Densos, altos prantos lançados e exalações das respirações são usadas para o auxílio a projetar a forças nas artes marciais e yogas ocultistas. Sonhar é o método mais desafiante e completo de liberar o duplo. Sonhos ordinários são confusões tão ingênuas de eventos meio esquecidos, esperanças e preocupações. Eles são a forma mais gráfica das tagarelagens mentais, fantasiamento, e sonhos acordados que a mente desperta faz. Da mesma maneira que a mente desperta aprende a diferenciar entre coisas reais e fantasias, assim pode os sonhos conscientes aprender a diferença entre sonhos reais e fantasiosos. Sonhos reais são a chave para duplos. O primeiro passo na criação do duplo é estabelecer isto no sonho real. As mãos são a parte mais facilmente visível do corpo. Sonhos conscientes estão particularmente ligados ao senso do visão. O magista desvia-se para ver as mãos do seu duplo em sonhos. O desejo de fazer isso é concentrado intensivamente antes de dormir toda a noite até que tome sucesso e coroe o seu esforço. Durante este tempo as mãos podem ter feições de muitas ordinariamente, sonhos confiáveis os quais podem se tornarem muito complexos e bizarros. Este não é o resultado desejado. Sucesso é uma experiência repentina e descontínua. O comando para ver a mão do espírito é repentinamente lembrada quando alguém percebe que está sonhando. De repente as mãos estão ali em total visão clara. O choque é como estar sendo rudemente levantado de um sonho acordado ou enchendo-se por uma membrana. Para prevenir o choque causando o consequente fim do sonho e que se levante, a experiência deve ser repetida várias vezes. Então o magista resolve que ele irá ver um local em particular que ele visitou em seus momentos de caminhada também. Evocando as mãos dele em sonho ele olha a elas, então as move ao lado e tenta achar o local ao qual ele desejava ir. Se a visão começar a falhar, ele volta suas mãos e tenta novamente. Ele deve no 39 desviar para pegar todos os detalhes do local correto e estar ali ao mesmo tempo do dia que o sonho tomar lugar. Eventualmente ele achará que o duplo de fato está no local desejado. Quando isto tudo tiver sido atingido ali, não há limite do que ele eventualmente possa alcançar. Ainda que qualquer um deve estar preparado para devotar todas as noites do resto de sua vida para desenvolver estes poderes. No 40 Transmogrificação. A metamorfose é a consciência da magia negra. Chaos, a força vital do universo, e não tem coração humano.
Apesar do conhecimento não pode estar nos corações humanos, quando ele procura tapar a força do universo. Ele realiza atos monstruosos e arbitrários para a perdição das limitações humanas em si mesmas. A vida mágica requer o abandono do conforto, convencionalidades, segurança e saúde, por competição, combate, extremidades e adversidade que são necessárias para produzir resoluções mais elevadas e evolução pessoal. Um ar de desespero é necessário para uma vida levada a fio. Alguém precisa viver pela sagacidade de outra pessoa. Num ambiente estagnado, corpo-mente cria sua própria adversidade, doença e fantasia. Somente nos extremos pode o espírito descobrir a si mesmo. Um ambiente de fluidos é necessário como um receptáculo para a consciência mágica. Somente um ambiente de fluidos pode conformar as crenças nisso e ser subjetivo às sutis forças mágicas. Somente em circunstâncias mutáveis pode a adivinhação aparecer por si mesma. Portanto, abandone todas as ideias fixas de residência, emprego, relação e gosto. Entre os títulos de Charles está o Anon. Anon livremente transmuda sua personalidade arbitrária, recusando qualquer identidade definida pelo seu ambiente. Residindo na última possibilidade de liberdade no plano da ilusão, isto tem a escolha da dualidade. Tudo que existe por ela é uma forma de desejo, por este ser o universo no qual Anon desejou encarnar. Se estas foram acreditadas sendo ambas como o céu e o inferno, alguém poderia se sentir livre para fazer o que quiser. É somente o medo de que isto não é ambas que o prende. A ideia da mente ou ego como um atributo físico ou possessão da personalidade é ilusória. Tudo que pode ser dito de Kia é que a soma de significados que alguém experimenta é proporcional à manifestação do Kia em suas circunstâncias pessoais. Kia é sentido como arbitrário, poderoso, genial e extasiado a agir. Fora disso nada é verdadeiro. A sabedoria surge como ela quiser no seu plano ilusório, sabendo que nada é mais importante do que qualquer outra coisa e que qualquer coisa que ela faz é somente um gesto. Ele é desta forma livre para fazer qualquer coisa com o pensamento que lhe importe. Agindo sem a luxúria de resultado, ele atinge sua vontade. Na arena de Anon competem inúmeras personalidades, almas, espíritos, familiares, demônios, obsessões e uma infinidade de possíveis experiências. Cada jogo é curto, então as partes são atiradas para a morte numa nova configuração irreconhecível. Somente o estilo e espírito de Anon faz transmutações vivas, ao menos que o corpo etérico tenha atingido grande integração, achar seu caminho de volta para seu aprendizado prévio de ocultismo. Ele deve visualizar fortemente o sigilo do Chaos mostrado na figura 7 de sua morte. Figura 7. O sigilo do Chaos é a figura solo empregada pela ordem mágica Eot como uma ferramenta de reconhecimento, e como um espelho de escuridão para a comunicação entre dois adeptos. Liber no 41 Êxtase, sendo um resumo da quadrilha sexual, uma série de transes somáticos envolvendo a postura da morte e rituais e tanáteros. A ciência e as artes dos alinhamentos sagrados entre a vontade mágica e certas formas de exaltação gnóstica são mostradas na figura 8. O abacaxi da excitação e a caverna da absoluta quintessência são o mesmo local magicamente e fisionomicamente. Nesta dimensão escondida de alguém estando mantendo o vulto chantagista da personalidade, o Kia, livre de desejo, ainda pronto para lançar a si mesmo em qualquer experiência ou ato. A eterna variação da gnose da quintessência é toda a postura da morte, mas a perseguição deve ser de particular utilidade em parte ou no todo.
dobrando-se na posição do dragão, mãos deitadas nas coxas, espinha ereta. O iniciado olha fixamente a imagem de seus próprios olhos no grande espelho à sua frente, a cerca de 2 pés de distância. O templo tem a sua melhor preparação por completo, negro ou branco. Ele deve ter preparado a si mesmo previamente pela concentração em um dos trances mágicos, ou por algum intenso esforço de pensamentos convergentes. Atando a seus próprios olhos o iniciado para de pensar. Nenhuma quantidade de esforço no sentido usual será disponível. Infinita paciência irá suficientemente ser a contento. A atenção deve ser continuamente levada à imagem do olho até que o pensamento eventualmente desista. Qualquer tipo de distorção da imagem é sintoma do pensamento e deve ser evitado. Sucesso é caracterizado por certos fenômenos pelos quais isto é útil desviar. Ali deve ter uma perda de perspectiva física da imagem ou imagem corporal. O corpo deve começar a se sentir vasto ou microscópico. Este fenômeno é caracterizado de depravação sensorial. Eles não são o desejo resultante, mas indicativo de uma perda de crença. Os olhos estão fechados e o vazio é entrado tão completamente quanto possível. Alguma imagem pode ser usada como receptáculo de pensamentos, se ele não for completamente anulado. Uma forma visualizada irá fazer isso. Esperançosamente isto também pode ser permitido esvaziar-se, desaparecer, deixando a quia flutuando numa imensidade. Desta condição de desejo transcendental ela pode lançar a si mesma em qualquer forma de magia. Inspiração ou atavismo pode ser dragado acima dos cantos ocultos das atenções. Pelos sigilos, vontade e percepção podem ser estendidos para novas dimensões. Se o anterior se provar insuficiente para atingir a gnose, o magista levanta-se na ponta dos pés, olhos fechados com braços entrelaçados para trás, o queixo torcido e as costas curvas, o corpo todo tenso aos limites. A Liber no 42. Respiração torna-se profunda e espasmódica assim que a crucificação continua. Absorto a tudo, exceto a pressão e a tensão as quais tortura todo o seu ser, ele deve atingir ao vazio, assim como isto também é removido, e ele cai em exaustão deitado ao chão. Neste ponto ele evoca a sensação de riso. Refletindo no significado de qualquer coisa, ao se tornar consciente disto, ele ri incessantemente de tudo. Ele deve estar a tomar por certa a graça de ter havido alcançado a divina loucura da gargalhada estática. A postura da morte é predominante entre os rituais e tanáteros, por isso pode ser aplicado a inspirar, concretizar, e exaustão, tanto quanto transcender desejos. Na união normal o genital aceita pessoas do sexo oposto, que devem em qualquer manifestação, mágica ou não, inspirar os participantes com algo, se somente o ataque mútuo. Empregado magicamente isto, pode prover a inspiração ampliada para quase qualquer coisa. A corrente lunar da sacerdotisa é observada por um dia no qual a libido esteja forte. No sacerdote, a libido é fortificada pela concentração. Retirando-se do local das operações, cada um atinge o silêncio do pensamento por qualquer método preferido. Por exemplo, eles podem ajoelhar-se frente a cada outro na posição de dragão e realizar as preliminares da postura da morte. Então eles tornam-se unidos num envolvimento estimulante. De acordo com o que a união se desenvolva, o assunto para a inspiração ou seus sigilos estão sendo meditados como a montanha de excitação sendo gradualmente caminhada. Como o passo final é atingido, o desejo é abandonado ao subconsciente.
Após o cataclismo, os celebrantes visam permanecer no vácuo mas alertas, para permitir à inspiração se manifestar. Materialização ou fazer o desejo se tornar real é possível pelo modo autoerótico da quadriga sexual. Neste a mente é mantida vazia enquanto a sexualidade é iniciada e trazida a um nível pelo toque solitário. O corpo numa posição supina, olhos fechados com todas as outras sensações anuladas tão longe quanto possível. Como o iniciado subiu a montanha da excitação, a mente deve rejeitar todas as imagens e fantasias. Assim como o corpo vai para a fase do orgasmo, e nos segundos seguintes, a força da vontade e da percepção estão focalizadas no desejo, ou mais convenientemente seu sigilo. Neste breve instante, quando ele não mais está, o alinhamento é feito, a obsessão é formada, o demônio nascido, ou o sigilo carregado, sua vontade sendo mandada adiante. Lucidez de erotocomatose é uma variante desta forma de união na qual o desejo é alcançar os estados limites entre inconsciência e consciência pelo qual imagens do subconsciente e impressões divinatórias fluem. A sexualidade é estimulada novamente e novamente, e, se necessário for, de novo, até que consciência adormeça no mundo das sombras. Na prática, o corpo deve estar nem muito confortável e então prevenindo a inconsciência do sono profundo. O corpo deve estar incapaz de sustentar muitos orgasmos, particularmente se masculino. Careza, parando a excitação próxima ao orgasmo, mas repetidamente aproximando-se disto, deve ser empregada. Exaustão do desejo é um método mágico o qual trabalha nos princípios de que eventos dos desejados tão frequentemente parecem ocorrer após nós termos esquecido deles conscientemente. Isto acontece porque a força vital então age pelas tensões etéricas que primeiro criamos, mas as quais não mais estamos cautelosos. O desejo escolhido está concentrado nela por todas as fases do despertar, descarga e consequências destas formas de união tão longo quanto isto necessitar até que a mente comece a reagir contra ou se canse disso. O desejo consciente, antes de que qualquer forma de sigilo dele, deve ser usado. Tão breve quanto a reação contra o desejo comece a se manifestar, a coisa toda é banida da mente por uma mudança forçada da atenção a outras questões. Desejo consciente e reação anulada, o desejo irá manifestar em qualquer tempo do futuro. Liber no 43. Crenças randômicas. Vários estágios no ciclo de crenças da personalidade são fornecidos nas sessões que seguem. Tente cada ou qualquer delas por uma semana, um mês, ou um ano. Este exercício pode guardar uma encarnação desnecessária ou duas. Ele também talvez ajude a tornar claros os mecanismos aiônicos os quais criam os vários milênios psíquicos da história passada ou futura. As crenças são dadas em ordem, com o número 1 sendo compreendida previamente e fases degenerativas para tornar claros os estágios de mudança e permitir o uso do cubo sagrado. Dado número 1, paganismo. Os deuses mostram a si mesmos em todas as coisas. Nos elementos, tempestuosas e plácidos por turnos. Nos mares, as montanhas, os campos verdes, na chamada e na iluminação. Eles mostram a si mesmos como vários animais e eles mostram a si mesmos em metais e em pedras. A maioria deles mostra a si mesmos na mente do homem impelindo para amar, guerrear, para a fortuna, ou desastres. Os deuses olham a tudo no mundo. Aqui não existe qualquer coisa que não esteja sob os auspícios de um deus ou de outro. Por todas as coisas existentes tanto em substância como essência.
Os deuses surgiram do caos, e dos deuses vieram as essências de todas as coisas, alguns deuses dando essência a alguma coisa e outros a coisas diferentes. O ser humano contém essência de todos os deuses. O que é um deus ou o que é a doença é o que é agradável ou desagradável aos deuses. Mas o que é agradável a Marte pode não ser a Vênus. Consequentemente, existe uma guerra no céu, até mesmo como existem guerras entre os seres humanos. Ainda que se fazendo uma invocação apropriada ou oferecendo, ele deve aplicar-se a questões corretamente e ganhar seus favores. Se nós vivemos sempre em devoção ao nosso Deus patrono e não desagradarmos aos outros excessivamente, nosso escudo irá para a morte para readquirir a essência de uma deidade. Opção número 2. Monoteísmo. Não há outro senão um Deus que criou tudo. Ele criou o homem à sua imagem. Ele deu ao homem desejo de fazer o bem e o mal. O bem é o que agrada a Deus, o mal desagrada. Após você morrer, Deus irá compensá-lo ou puni-lo por ter agradado ou desagradado. Deus criou também anjos ou demônios. Estes são espíritos com livre arbítrio. Alguns permaneceram bons, alguns tornaram-se malignos. Estes espíritos auxiliaram o homem a tornar-se bom, ou tentam a fazer o mal. Se você parar de fazer algo de mal, Deus irá ser agradado. Se você parar de fazer algo que você goste, pelo amor de Deus, Ele também estará satisfeito. Você deve orar a Deus e pedir-lhe ajuda. Você deve operar com Ele com orações também. Por isto ele deve ser agradado. Saber como ser bom e agradar a Deus. Você deve obedecer seus ensinamentos e a autoridade da hierarquia religiosa. Ele tem se estabelecido na Terra como uma religião verdadeira. Opção 3. Ateísmo. A ideia da Deus ou uma alma pessoal é uma hipocrisia que não tem necessidade de existir. Apesar de que há e não há desprezo, sobras de evidência material que permanecerá para a examinação. Vamos nos abster ao que é real, poderíamos. Liber no 44. Existe sempre alguma forma de razão ou explanação para qualquer coisa, até mesmo se nós não tivermos lidado a trabalhar nisto ainda. Mas nós estamos nos dando muito bem. Quer dizer que você só deve olhar ao teu redor. Todo o universo trabalha sob uma sensível causa e efeito. Será somente mágico se você for muito primitivo para estudar como isto funciona. Livre-arbítrio. Por acaso é apenas uma ilusão causada por algum defeito nos circuitos neuroeletrobrioquímicos do cérebro. Mas nós iremos todos usar isso até nos descobrirmos. Até porque o prazer é o ponto primordial da vida. O único tipo de moralidade ou lei que vale a pena é aquela a qual para todos destruírem a si mesmos ou o prazer de outras pessoas no caminho mais longo. E quando você estiver morto, você está morto. Até que achemos evidência do contrário. Opção número 4. Niilismo. Ateísmo recente. Existe uma causa material para tudo. A ciência pode ter uma explicação para tudo. Não existe nada que não seja causado por outra coisa. Mas isso não é uma explicação. O mundo agora parece acidental, arbitrário e sem sentido. Nós podemos saber como tudo acontece, mas para isso não há razão do porquê. O universo tem se tornado previsível, mas significativo. Esta é a responsabilidade da inteligência, de estar apta a ver além de tudo. Não existem obviamente espíritos ou sobrevivência pessoal após a morte. Consequentemente, ali não há razão para se fazer qualquer coisa, ou pelo que importa, para restringi-lo de fazer qualquer coisa.
até mesmo que isto seja para desapontar nossas vidas de que não existem estas coisas de livre-arbítrio. Alguém não pode ajudar, mas se esta pessoa se envolver na realização, porque para alguém que por acaso é, toda a motivação é apenas uma tentativa de colocar o corpo ou cérebro numa energia inferior, de tensão inferior, até mesmo se por uma maneira rotativa. Não existem absolutos em termos de importância, divindade, significado ou verdade que não parte da estrutura acidental do cérebro corporal e o que o envolveu. Nós estamos apenas deixando o complexo caótico de forças as quais nos criou e a qual irá um dia nos reduzir a nada novamente. Tudo que nós sempre fazemos é apenas um resultado de como nós somos feitos e o que acontece conosco. Por toda nossa pretensão do livre-arbítrio, nós somos um acidente andando num curso fixo, mas desconhecido. Opção número 5. Shaoísmo acima, como embaixo. Eu sou o universo, a força vital em nós é a força vital no universo, a força sutil em nós, etérica, é a força sutil do universo, uma matéria densa em nós, na matéria densa do universo. Para o Shao nada é verdadeiro e tudo é permitido. O pensamento tem limitado a si mesmo ao princípio da dualidade na construção deste mundo por si mesmo. Para uma elucidação mais profunda destas crenças, consulte o livro do Caos no Todo. Opção número 6. Superstição, baixo caoísmo. Todos os fenômenos obtidos vêm de uma fonte, ali existem misteriosas conexões entre coisas e suas similares. Todas coisas parecidas contêm a mesma assinatura em essência. Elas dividem o mesmo espírito. Esta essência ou espírito pode ser levado para outras coisas por estar trazendo a assinatura, objetos levados a contato com qualquer coisa que esteja sendo consideradas. Este é o princípio do contágio. Liber no 45. Todas coisas sendo conectadas na diversidade, caminhos misteriosos, alguém pode pegar o augúrio de qualquer coisa sobre qualquer coisa da qual ele lembra alguém. Não há nada que não seja um augúrio sobre alguma outra coisa a ele, mas tem de testemunhar para saber disso. E por sabedoria similar, qualquer coisa pode ser afetada pela performance das ações requeridas em alguma outra coisa que lembre um destes. Semelhantes atraem semelhantes, o princípio da similaridade. Os mais sábios são aqueles que sabem as mais profundas conexões escondidas. Eles estão aptos a se lembrarem da obscuridade pelos mais obscuros. Eles sabem quais sacrifícios devem ser feitos para ajustar ou conciliar as essências das coisas. Moralidade é a anulação dos infortúnios. Numa próxima encarnação, será como uma criatura qualquer da qual as atitudes na vida de uma pessoa foram mais remanescentes. Liber no 46. O alfabeto do desejo, exceto pela curiosa condição da risada, a qual é a sua própria oposta. Emoções seguem um dualismo matricial, amor e ódio, medo e desejo, e por aí vai. O seguinte alfabeto do desejo inclui todas as formas básicas emocionais arranjadas com um dualismo complementar na forma sugestiva dos deuses clássicos, ou Rosh da Cabala. Filósofos pagãos veem qualidades humanas espalhadas na natureza e lançam estas gigantescas reflexões deles mesmos como deuses. Portanto, isto não é surpreendente e que a maioria da cosmologia pagã contém um espectro completo de nossa psicologia na forma de deuses. A divisão principal das emoções tem sido equalizadas com as formas planetárias dos deuses.
Cada um desses princípios manifestos em três importantes formas foram representando aqui por três princípios alquímicos do Mercúrio: exaltação espiritual, na forma que inclui o catársico, estático, modo gnóstico, Mercúrio, enxofre, sal ou terra, superestimulação de qualquer função emocional cria um paroxismo, ataque, na qual toda a consciência pode ser apanhada. Isto é experimentado como um grande lançamento ou catarse, e a níveis mais elevados, êxtase. Finalmente, a consciência essencial apontada ao misticismo e magia pode aparecer, na qual a força vital pode agir diretamente. A condição gnóstica é também a chave para mudanças radicais, ou crenças ou conversões. Qualquer crença apresentada nesta condição é como ser retida à hipersugestão do estado de vazio mental. O enxofre, rápido, ativo, forma indicada à base ordinária que leva à copulação, destruição, a ser atingido por um estímulo favorável e repelido por aqueles nocivos. Este é um modo de função normal das funções das quais as formas estáticas e terra que são derivadas. A forma terra, pesado, preguiçoso, forma é evocada quando uma emoção é impedida de expressar-se ou se torna manchada com uma mistura de seu oposto. Isto ativa a si mesmo melhor do que procurar um complemento em ação ou êxtase. A maior dualidade a qual rege todas as emoções são mostradas na tabela 2. A figura 9 nos mostra que a raiz de todas as emoções tem sempre o seu oposto. Liber no 47. Armado com este autoconhecimento, o magista deve sempre esconder o tubarão de seu desejo por todo o oceano do princípio dualista para um êxtase gratuito. Antecipando o modo terráqueo disfuncional, ele pode transmutar suas energias e obter suas satisfações por outras formas. Um desejo alternativo ou seus sigilos são feitos o foco da concentração na atmosfera de uma emoção negativa. Isto irá em breve ser realizado. Os 21 princípios têm cada um grifo simples pictográfico e uma palavra mnemônica. Os grifos podem ser empregados em vários feitiços e sigilos, mas as palavras são a maioria pouco apropriadas tentativas para capturar um sentimento. Os 21 princípios podem ser comparados com as cartas do tarô se desejar, que é equitativo ao todo. Existem adicionalmente um alfabeto suplementar de 4 princípios a cobrir as emoções somáticas da dor / prazer e depressão / júbilo dualidades. A força a qual cria é também a que destrói. Os mecanismos celulares os quais fazem reprodução e crescimento possivelmente são também aqueles os quais causam envelhecimento e morte. Grifos. Escape da condição dual, conjunção implosiva. A postura da morte inclui todos os transes intencionados a trazer à mente o completo silêncio. Concentração no único estímulo, um pensamento, uma imagem, um vislumbre ou um som podem acelerar o efeito de remoção de todos os outros estímulos. No momento da mais profundo e completo vazio, o magista controla seu universo. A sexualidade mais costumeiramente traz ao homem um olhar rápido passageiro de êxtase. O magista primeiro observa a castidade por um período. Então ele toma cada medida para trazer a si mesmo ao ponto mais elevado de excitação. Uma luxúria ordinária e transcendente, tendo servido seu propósito. A consciência a eleva-se para novos picos de excitação e deve passar por algum outro ao mesmo tempo. Grifos. Antagonismo, conjunção sexual, luxúria, ou impulso a procurar a união sexual, é uma função necessária do organismo e impressiona somente na variedade titubeante de objetos de fetiche aos quais isto pode ser direcionado. Luxúrias de sangue e o ímpeto para brincadeiras destrutivas servem para poucos propósitos úteis.
Suas existências são inexplicáveis exceto em termos duais. O desejo por união com várias coisas e pessoas é coexistente com o equitativo desejo forte por separação de vários fenômenos. Em formas extremas, isto se manifesta como o desejo de conjurar perdas para certos aspectos do universo de alguém com um frenesi o qual paródia a luxúria sexual. Grifos. Perda da forma pela dissolução, falha da conjunção. Liber no 48. Como frustração é uma luxúria frustrada, assim é o aborrecimento, preguiça, depressão e autodesgosto de atrofiar uma falha a destruir ou separar alguém de eventos indesejáveis. A tentativa de capitalizar a luxúria de alguém ou destrutiva pela indulgência para entretenimento é também uma evocação clara de frustração e atropia. Isto não seria aquela nossa imagem da ilha do tesouro desejada que deitam precisamente junto com aquelas imagens de terror e revulsão que rejeitamos? Grifos. Abismo negro do medo, para cima, aparência exterior pulando medo se puxado para um nível alto rapidamente, paralisará a mente. Alternativas estranhas da percepção mágica podem então algumas vezes serem percebidas rapidamente. E a vontade, se focalizada no único objetivo, é poderosa. Terror como uma peça de magia é um ingrediente essencial de muitas iniciações e escolas místicas. A gnose do prazer é mais difícil de se atingir, mas um voo de ganso em direção ao pôr do sol, contemplação de imagens religiosas ou nostalgia intensa tem, para alguns, sido suficiente para inclinar as escalas de percepção mística. Grifos. Sendo atacado. Vindo juntos a reação normal para lidar ou chamar por estímulos. Tal sentimento de lugar comum requer poucos comentários, guardando que numa civilização como a nossa muito removida de fenômenos naturais, quase todos medos e desejos são socialmente induzidos ou imaginários. Grifos. Desprazeres inescapáveis. Afundando como uma saga uma vez observada, desejo é a causa da tristeza. Esta é uma importante dualidade para a sociedade civilizada. Aversão designa agonia, miséria, tristeza, aflição ou embaraço de estando inapto de separar alguém do fenômeno do medo pelo desejo passado. Reciprocamente, ganância é a condição de estar incapacitado a satisfazer desejo pelos desejos antigos. Diariamente a nossa ganância e medo assumem proporções grotescas e bizarras. Liber no 49. Grifos. Raiva transcendental, chamas de paixão. Fúria raivosa é raramente violenta e nunca efetivamente violenta. Pergunte a qualquer soldado. Dando passagem para a raiva moderada e catársica, purificadora. A cabeça é clareada de tensões, e o corpo relaxado. Alucinar-se em fúria cega é um estado mágico da mente. Isto é útil por lançar a vontade de alguém sobre o universo e pode, por praticantes hábeis, ser um portal para estados de transe. Arrebatamento é também um recurso de arrebatamento, êxtase. Yoga Bhakti, o caminho do amor de um Deus, tem paralelos no misticismo oriental. A força do amor que tudo consome deve carregar alguém ao poder do vácuo místico. Grifos. Uma arma, abraçando devoção passional à companheira de alguém, prole, é tribal e tão natural quanto o impulso de entregar disputas a ladrões, inimigos, competidores e predadores. Agora que as agressões sociais têm sido institucionalizadas numa escala racional, isto tem de ser virtualizado numa escala pessoal e regional como esporte. Grifos, raiva direcionada, para dentro, suplemento útil à condição de repugnância, resultante de não estar apto para esquecer, evitar ou destruir objeto de ódio. Isto é, alguém está incapacitado de quebrar um
Atração a si mesmo é uma forma de amar na qual o amado torna-se mero usuário suplementar. Quando paixões são frustradas de complemento, são reações parciais, um elemento de repugnância, desde que entrado nele. Grifo. Escondido no centro da mandala, rejeitado pela ciência a qual não pode explicá-la, zombada pela religião a qual anula pela piedade disso, usada somente para embaraçar pretensões em arte e filosofia. Verdadeiramente isto é uma peça de magia. No riso estântico do humano eu vejo suas vontade/proximidade ao lançamento. Grifo. Raio luminoso descendente, intensa, agudo, separação. Liber no 50. Fragmentar as expectativas de alguém é o recurso do melhor humor de todos. O arcebispo quietamente peida. A energia gratuita de nossas crenças destruídas manifestam-se com risadas. A função dela é protetora. Se nós ríssemos de nossas expectativas decepcionadas, nós enlouqueceríamos eventualmente. Pelo cultivo imoral das risadas, o magista pode encolher todas as perdas e evitar entrar em estados relutantes todos juntos, se ele desejar. Chorar é uma forma infantil de desconcepção. Risada, designada a proteger os olhos e assistência evocatória. Grifo. O receptáculo para a concepção. Outra forma de saber, o trocadilho, depende de forjar uma conexão entre duas ideias. Uma série infinita de piadas fracas deste tipo reside na liberação de energia grátis da surpresa quando a moeda cai. A reação à eureka das descobertas são as mesmas emoções, e seus prazeres são os que impelem pessoas se intrometerem em ciências, cabala e até mesmo palavras cruzadas de quebra-cabeças. Esta forma funcional nos impele aos pensamentos e descobrimentos. Estas são as motivações para intelectualizações. Grifo. Duplo raio luminoso ascendente de cancelamento. O sorriso estântico do pesadelo divino é o varrimento acima de todas percepções num vórtex de surpresas em suas muitas existências. Tudo é repentino e surpreendentemente diferente do que era. Ainda simultaneamente isto pereça, mas exatamente como era antes. Conceitualização e desconceitualização ocorrem simultaneamente. A linguagem descende inevitavelmente ao paradoxal, como alguém é varrido num êxtase. Tais paradoxos normalmente acidentais podem ser cultivadas por formas de postura da morte e pela evocação desejável da risada ao encontrar todas as coisas. Alguns estados emocionais dependem mais das ativações da preferência puramente fisiológica do que as respostas psicológicas. Estes são lidados como no alfabeto suplementar. O alfabeto suplementar das emoções somáticas, mostradas na figura 10, correspondem aos 4 elementos: terra, ar, fogo e água. Figura 10. Alfabeto suplementar em Malkuth, as emoções somáticas. Liber no 51. Nenhuma emoção é um evento puramente mental. Todas as emoções são dependentes de complexos químicos e reações nervosas ao ambiente. O corpo somático, entretanto, pode ser reconhecido como tendo uma relação mais direta aos sentidos e aos níveis gerais do sistema nervoso. Os modos funcionais estânticos e negativos de cada estado serão discutidos sobre tópicos gerais. As emoções somáticas estão intimamente associadas com o alfabeto maior. Depressão é ligada com muitas das formas humanas, e dor ou prazer com a maioria das formas funcionais. Estas ligações têm duas mãos, de forma que uma estimulação de um pode evocar a outra e vice-versa. Grifos. Penetração, toque suave, movimentos instintivos favoráveis ou contra estímulos de vários tipos e intensidade estão ligados com as emoções de prazer e dor.
O campo de tais instintos é muito limitado, atração favorável delicada, ardor e gostos agradáveis, repulsão a injúrias, temperaturas extremas e gostos picantes. Superestimulação destas emoções leva a estados estáticos. Isto é difícil de atingir por prazer, mas dor tem aplicações mágicas em rituais de iniciação, purificação e sacrifício. Completa agonia é êxtase. Hedoísmo, a procura por prazeres gratuitos, inevitavelmente há uma dor com sensualidade. O hedoísmo rapidamente cai na indulgência progressivamente mais venenosa e nociva, revolta e debilita prazeres para provocar uma reação de seus sentidos exaustos. Hedoísmo e masoquismo exaustam a si mesmos inutilmente dentro da quantidade cinzenta das faculdades melancólicas. A condição geral do sistema nervoso depende da saúde e das emoções que acontecem dentro dele. Emoções no modo estático estimulam o sistema e causam uma elevação geral. Estes tendendo favoravelmente a um modo terráqueo de decepção ou emoções frustradas causam uma depressão geral. Tais sentimentos são geralmente chamados felicidade ou miséria. A escuridão da alma a qual segue-se após certas formas de exaltação mística é simplesmente o nível geral do sistema neuroendócrino balançando da elevação para a depressão. Meiras ideias seguem acomodadas pelo alfabeto do desejo. Os termos de nossa inabilidade de fazer progresso em termos emocionais é explicado. Nós estamos sempre confinados na dualidade prazer/dor ou felicidade/miséria, não importa como engenhosamente nós manipulamos o nosso ambiente. Não lamente o homem que sofre guerra, medo e morte, por este estar senão com os imutáveis acompanhantes do amor, desejo, prazer e sexo. Somente risadas podem tirar isso gratuitamente. Alguns têm procurado para evitar sofrimento por estar evitando desejos. Apesar deles terem somente pequenos desejos e pequenos sofrimentos, pobres tolos. O sábio procura satisfação naquilo que repele, assim como aquilo que o atrai. Ligando em tais experiências, devemos ser participantes do êxtase dual para sempre. Veja figura 11. Liber no 52. Figura 11. Até mesmo se a satisfação de algumas emoções sejam constituídas e nós estivermos incapacitados de elevarmos isso acima para o êxtase, então é possível transmutar a energia aprisionada para outros propósitos. Seja qual for a emoção a qual nos tenhamos, deve ser esquecida, e outro desejo, mágico ou mundano, deve ser substituído por isso. Até mesmo o desejo por risada pode ser substituído, ele irá brevemente ser realizado. Ali não há escapatória ao ciclo do desejo, mas armado com tal conhecimento uma medida de liberdade de certa quantidade pode ser ganha. O alfabeto do desejo pode ser chamado de arena de Amon, porquanto que ia atingir completo anonimato, liberdade de identificação, ele pode perambular pelo alfabeto como ele bem entender. Liber no 53. O milênio. A humanidade tem se envolvido em 4 estados principais de consciência, ou aions, e um quinto está no horizonte. O primeiro aion surge da névoa do tempo. Esta era uma época de xamanismo e magia, quando as regras dos humanos tinham um apego firme às forças psíquicas. Tais forças conferiam um alto valor de sobrevivência em homens insignificantes, déspidos vivendo em plena comunhão com os perigos de um ambiente hostil. Esta forma de consciência tem deixado suas marcas em muitas tradições suburbanas da bruxaria e feitiçaria. Esta tem também sobrevivido nas mãos de muitas culturas aborígenes nas quais os poderes foram usados para sufocar a conformidade social.
A segunda era pagã elevou-se com o estilo mais adaptado de vida, como a agricultura e as habitações nas cidades se iniciaram. Quanto mais complexas as formas de pensamento surgiam e os humanos moviam-se para mais distantes da natureza, a sabedoria das forças psíquicas tornaram-se confusas. Deuses, espíritos e superstições dificilmente preenchem os suspiros criados pela perda do conhecimento natural do ser humano, expandindo a cautela sobre sua própria mente. O terceiro, o monoteísmo, era nascido dentro da civilização pagã e varreu suas velhas formas de consciência para longe. O experimento tinha começado uma vez no Egito, mas falhou. Ele realmente tomou personalidade no judaísmo e posteriormente no cristianismo e islamismo, os que foram derivados deste primeiro. No Oriente, o budismo foi a forma que isso tomou. Na era monoteísta humana, adoram uma única deidade, e é idealizada na forma deles mesmo. A era teísta nasceu dentro das culturas orientais e começou a se espalhar pelo mundo, apesar desse processo estar longe de estar completo. Está longe de ser uma mera negação de ideias monoteístas. Esta contém noções positivistas radicais de que o universo pode ser compreendido e manipulado pela observação cuidadosa do comportamento das coisas materiais. A existência de seres espirituais é considerada uma questão sem qualquer real significado. Humanos veem aproximadas suas experiências emocionais como o único plano significativo. Agora algumas culturas têm permanecido no único aion, enquanto outras têm passado adiante, mas a maioria nunca tem se libertado dos resíduos do passado. Desta forma a feitiçaria envenenou civilizações pagãs e até mesmo nós próprios. Paganismo envenena catolicismo e protestantismo. O tempo necessário para uma cultura predominante quebrar numa nova era encurta-se pela história que progride. A era teia começou muitos séculos atrás. A era monoteísta começou de 2,5 a 3 milênios atrás. A era pagã começou de 6 milênios atrás até o início da civilização, enquanto a primeira era xamânica vai antes do desenvolvimento da humanidade. Existem sinais de que a quinta era está se desenvolvendo exatamente onde ela é esperada, dentro das seções dominantes das mais notáveis culturas ateias. A evolução da consciência é cíclica e na forma de uma espiral ascendente. O quinto aion representa um retorno à consciência do primeiro aion, mas numa forma mais elevada. A filosofia caótica irá novamente tornar-se uma força intelectual e moral dominante. Poderes psíquicos irão estar elevando-se e direcionados à solução de problemas da humanidade. Uma série de profecias gerais e específicas podem se extrapolar das tendências correntes para mostrar como isto irá surgir, e em quais regras os Illuminatis irão atuar. Décadas, possivelmente séculos, de hostilidades irão permanecer adiante. As reminiscências do monoteísmo estão em rápido colapso, apesar de seu estranho ressurgimento, antes de secular humanismo e consumismo. Os superestados tecnológicos ateus estão tentando pôr um golpe na consciência humana. Nós estamos entrando numa fase a qual pode tornar-se tão opressiva ao espírito quanto o monoteísmo medieval. A produção/equação de consumo está se tornando crescentemente difícil de segurar ou balancear quando a religião de consumo das massas começar a ditar política. Mais e mais mecanismos para a regulamentação forçada de comportamento têm de ser introduzida pela densidade populacional, forçar indivíduos a procurar sempre formas mais bizarras de satisfação no materialismo sensacionalista. O problema com qualquer sistema de crenças e sua tenacidade e inércia uma vez que esta tenha se estabelecido e dominado.
As religiões medievais assassinaram milhões para proteger a própria hegemonia delas. Inúmeras cruzadas, jihads, queimas e massacres foram cometidos. No fim, nenhum nível de perseguição poderia reter a inevitável ascensão do ateísmo. Liber no 54. Agora são os superestados ateus os quais estão sustentando as armas e jogando as bombas ou suporte da hegemonia do capitalismo ou consumismo consumista. E isto é somente o começo. A lógica cega da tecnologia e consumismo causarão alienação, desafeto, ganância e crise de identidade para ressurgir a tal nível catastrófico o qual a situação pode explodir para uma guerra muito destrutiva. Ali pode haver uma ruptura da sociedade a qual pode tomar a forma de um jihad anti-ecológico. Isto não irá resolver a contradição do sistema, mas meramente introduzir uma nova era de escuridão e abaixar lentamente os níveis de mudança. Entretanto, momentaneamente esses eventos podem parecer, se eles acontecerem, que eles não irão afetar sua época. Mas os Illuminatis devem estar prontos para explorarem as mudanças as quais definitivamente ocorrerão. Entre estas estão a morte da espiritualidade. Ideias fixas sobre o espírito essencial ou natureza do humano irão ser completamente abandonadas como uma tecnologia emocional torna-se mais refinada. Drogas, sexualidade obscura, esquisitices, divertimentos estranhos e sensacionalismo material serão tentativas subliminares rumando para este fim. Químicos, eletrônicos e cirurgiões irão somente tentar escravizar. Gnose, o alfabeto do desejo e outros métodos mágicos tenderão a libertar. A morte da superstição. Preconceitos contra a possibilidade do ocultismo ou sobrenatural irão perder-se nas faces do desenvolvimento de uma tecnologia mágica. Telepatia, telecinese, influência mental, hipnose, fascinação e carisma serão sistematicamente examinados, refinados e explorados como métodos de controle. Nós podemos ver magistas operando atrás de redes censuradas e também em cubículos subterrâneos. A morte da identidade. Ideias a respeito do papel de alguém na sociedade, suas regras, estilo de vida e quantidade do ego irão perder o controle deles pelas forças coercivas da sociedade que desintegram-se. Valores subculturais irão proliferar para tais extensões desorientadas que toda uma nova classe de profissionais irão surgir para controlá-los. Tal tecnologia de transmutação lidará em modas, em formas de comportamento. Consultores de estilo de vida irão tornar-se os novos padrões de nossa civilização. Eles serão os novos magistas. A morte das crenças. Nós abandonaremos todas as ideias fixas sobre o que é absoluto ou válido e o que constitui moralidade como tecnologia psicológica leva. Técnicas de crença e modificação de comportamento no exército, em psiquiatras, em locais de detenção, na propaganda, nas escolas e na mídia se tornarão tão sofisticados que a verdade se tornará uma questão de quem cria isso. Realidades se tornarão mágicas. A morte de ideologias. Ideias a respeito de quais formas as aspirações humanas devem tomar irão dar caminho para uma ciência da preservação do controle de mecanismo, governos e suas agências. Isto deve se tornar global ou semi-global, mas sua referência irá tornar-se a preservação do governo, pró ou contra, as pessoas. Robôs primitivos irão crescer com grande rapidez numa política tecnológica. Governos serão providos com a escolha de senão a acomodação de si mesmos à coordenação de uma variedade humana ou procurando reduzir esta variedade por medidas repressivas.
Liber no 55, Liber no 56, liberam as operações do adepto do 2 Oyot, Liber no 57, liberam. Os rituais do grau de adepto são secretos, ainda que eles são ditos aqui na forma mais explícita que a linguagem permite. Somente aperfeiçoando uma pessoa no trabalho do iniciado alguém pode atingir as forças requeridas para usar as técnicas de um adepto. Qualquer coisa menos que isso leva a falha, desastre e morte. O método é dado aqui para que alguma visão da eventual meta do trabalho possa ser preenchida. No trabalho do adepto, o aspirante tem renascido acima do uso de todo um sistema simbólico, guardando a realidade a si mesmo. Os tópicos do iniciado: sigilo, deuses, demônios e os instrumentos de feitiçaria, ele irá reabsorver dentro de si mesmo ou guardar somente para propósitos educativos. Suas necessidades para armas mágicas serão restritas ao cerimonial. Seus utensílios serão diretamente prescindidos e encantados. Nos graus inferiores a sabedoria e o êxtase foram tomados como um guia ao progresso. Para o adepto somente a habilidade de operar magia é usada para medir a crescente força de sua espiritualidade. Durante o trabalho do adepto, a transmutação da consciência mágica é completa e ele se torna um que vive o Chaos na perpetuidade. A força pode tomá-lo aonde ele for. Ele pode decidir projetar a personalidade requisitada dualitária e encontrar pessoa ao seu redor para formar governadores autônomos dos Illuminati. Ele pode simplesmente apagar sua manifestação do plano da dualidade inteiramente e parar de existir. Por fora do Chaos elevam-se as duas forças primárias de existência, o Sol Viet coágula da existência. O poder da luz e da escuridão. O poder da luz é expansão, partida, dualização, aumento e expressão do Chaos, responsável pelo novo nascimento, criação, encarnação e variedade. O poder da escuridão é a contração, retorno, transcendência, expressão apagada do Chaos, responsável pela morte, dissolução, reabsorvendo simplicidade e retornando para a fonte. Estas forças gêmeas ficam nas trilhas de todas as questões místicas e todas as formas de ações mágicas e mundanas. Eles são o princípio espiritual básico do universo. Adeptos de um caminho sempre serão chamados pelos outros de negro. Assim, com a expansão na existência pode tão facilmente ser chamado a ascensão negra dentro da matéria, e a remoção da existência pode ser chamado de o retorno para a luz. Mas isto é mera filosofia moral e ultimamente carente de significado. Os caminhos mágicos negativos e positivos convergem e formam uma unidade a qual por si mesma diverge dos caminhos místicos. Enquanto o misticismo está na rota referente de tanto o poder da luz como o da escuridão, a magia auxilia a colocar um derrubado contra o outro. O auxílio mágico para tornar-se o centro da criação e destruição de si mesmo, uma manifestação vivente da força do Chaos, junto com o espírito da dualidade, um completo microcosmo, um Deus. A operação do adepto é arranjada sobre os tópicos da estrela da figura 12. Figura 12. O esquema do Liberaon. Liber no 58 Aetherix. Os aéteres nos vários graus de densidade são os significados pelos quais magia e milagres têm efeito. O adepto pode requisitar estas habilidades para realizar a sua vontade na Terra, ou ele pode simplesmente querer desenvolver eles como um teste das habilidades místicas. Operações desse tipo podem ser classificadas de acordo com a densidade e origem da força etérica empregada. Operações de aéter denso são usadas para completar matéria densa, como a levitação e as artes marciais de curto alcance.
A força responsável por isso reside na barriga, logo acima do umbigo, e pode ser extraída em linhas de força para qualquer parte do corpo e localidades fora da pele corporal para uma distância de muitos metros. Levitação, que inclui a habilidade de andar sob fogo, assim como no ar, céu a fantásticos níveis sobre a terra, são realizados pelo suporte do pelo corporal com esta linha de força etérica. No caso de caminhar sobre o fogo, a força é usada para repelir o fogo e as chamas. Para pegar estas linhas de força para trazê-las de dentro do corpo, o adepto precisa cruzar as pernas sobre o solo e tentar pular como um sapo de sua posição desajeitada. O exercício é usualmente conduzido na escuridão e o salto tentado com os pulmões completamente inflados. Com cerca de 3 anos incessantes de prática, pôde aprender com exercer a força etérica contra o solo. Uma almofada ou travesseiro pode ser usado para proteger a pele do traseiro neste devido tempo. Movimento da força dentro do corpo é mais fácil de atingir e mais costumeiro e realizado pelas tentativas de desenvolver um entusiasmo ou sensação de desejo ardente por várias formas. O adepto deveria estar apto a libertar-se do ataque de virtualmente qualquer forma de doença e garantir longevidade pelo direcionamento de forças psíquicas para qualquer local de fraqueza. Se a força pode ser desenhada com as mãos, então ela deve ser projetada logo adiante para propósitos de cura ou para lhe dar a derrubada fatal de um inimigo. A força etérica densa é a base da maioria das façanhas super-humanas, a habilidade de condução para grandes alturas, abraçar em superfícies nebulosas verticais e desvio de armas, e a força dos pesadelos. Operações do tema Aether envolvem a transferência de pensamentos e emoções pelo agenciamento dos quais normalmente ligam a força vital ao cérebro. Quanto mais simples for a mensagem e maior for seu carregamento emocional, mais fácil é sua projeção. Assim como todas as coisas, efeitos destrutivos são muito mais facilmente criados do que aqueles construtivos. O adepto deve começar a fortificar suas habilidades pela seleção de uma pequena espécie de vida vegetal e tentando fazê-la murchar e definhar pela força de sua vontade sem ajuda. Ao começar a sucumbir, ele deve reverter as perspectivas de sua vontade e ressuscitá-la novamente. Ele deve praticar contato telepático com vários cachorros. Cães são particularmente receptivos para estes propósitos. Num momento casual, ele deve adquirir várias pessoas ao seu redor e as fazer ficarem paradas, sentarem-se ou moverem-se ao redor e realizarem algo em particular. Um dos testes clássicos das habilidades psíquicas é o poder de lançar uma aura de invisibilidade subjetiva ao redor de si mesmo. Isto não envolve qualquer alteração nas propriedades ópticas de alguém, mas pessoas envolvidas são de alguma forma prevenidas e noticiadas da presença de alguém. A habilidade complementar a esta é a projeção de uma aura de carisma e fascinação, a qual pode ter aplicação na formação de diversos cultos e seitas messiânicas. Esses nascem de uma concentração constante, semiconsciente e intensa nas características que alguém deseja projetar. Liber no 59. Transubstancialização. A penúltima metamorfose, a realização da consciência mágica constante. Em todas as coisas saiba que eu sou esta ilusão. Em todas as coisas saiba também que eu não sou esta ilusão. Mas aqui não há coisa mais sem efeito do que ser sempre somente metade no mundo material e metade fora dele. Apesar do momento que estiver fazendo esteja nisto, identifique completamente, viva nisso e nas frestas entre tudo que alguém esteja fazendo. More no vácuo, seja vago, não tenha pensamentos.
Saiba que por esta alguém pode atingir a liberdade completa da consequência das ações de alguém. Liber no 60. A Chaosfera. A Chaosfera é a primórdio radiante ou lâmpada mágica do adepto, uma singularidade psíquica qual emite a escuridão brilhante. Ela foi uma criação da quebra na fabricação da realidade pela qual o material do Chaos entra na nossa dimensão. Alternativamente, ela pode ser considerada como uma demonstração do axioma que crê que o poder tem a capacidade de estruturar a realidade. Figura 13. A Chaosfera. A Chaosfera pode estar dando a forma material a qual atua como uma âncora para localizar sua manifestação caótica e etérica. A figura 13 é somente uma das inúmeras possibilidades. Ela consiste em uma esfera com 8 setas radiantes direcionadas rumo aos vértices de um cubo. Apesar de que para a mente pensante isto será interpretado como uma representação variável de uma escultura na perspectiva dos 4 pontos do hipercubo impossível de 2 tetraedros interpenetrantes das forças da luz e das trevas. Tais rodamoinhos lógicos podem ser úteis na criação de um objeto essencialmente paradoxal. Ela é colorida com um negro mais escuro, por isto ser o símbolo de todas as cores simultaneamente e para proporcionar isto como um maior potencial de absorção e emissão. A esfera central é côncava para permitir a inclusão de vários objetos, e uma das setas é destacadamente o símbolo de uma arma mágica. Entretanto, a forma do desenho pode tomar qualquer forma que a ingenuidade do adepto sugerir. Este é um problema leviano comparado à preparação psíquica que vem para sua construção. A Chaosfera é carregada e aberta na dimensão mágica pela inserção de vida etérica que tenha sido paradoxalmente modulada. A força vital pode ser sustentada por qualquer método o qual o adepto tenha soberania, o sacrifício de sangue, emissão sexual, projeção da força do corpo etérico transferido pela concentração durante rituais da gnose estântica ou por outros métodos. A modulação paradoxal é adquirida pela pressão da força com todas as formas de contradição e impossibilidade. Quaisquer dois opostos, ideias mutualmente exclusivas podem ser simultaneamente empregadas, o imaginário metafísico princípio do fogo e água, ou noite adit, figuras geométricas incompatíveis, escuridão e luz simultâneos, o zero matemático e a infinidade. Qualquer manifestação do paradoxo e possibilidade pode ser usada, e muitos outros diferentes devem ser feitos para servirem. Se o adepto estiver operando num templo, seus iniciados e estudantes devem assistir à formação da Chaosfera, e então esta pode funcionar como um deus ou um fetiche. Quanto maior poder é colocado nela, mais selvagem será a abertura feita na dimensão caótica e maior será a energia do Chaos liberada. Uma vez que seja feita, ela começará a suprir brutalmente franca força caótica qualquer um que venha ter proximidade física desta. Por esta razão não iniciado deve se afastar, a fim de que não se torne desordenado. A esfera também existe como um vórtex ou porta pela qual a vontade mágica e percepção podem atingir facilmente outras regiões da existência na forma de um poderoso espelho mágico. A ereção da operação da Chaosfera por vários pontos sobre a Terra terão a tendência de acelerar a emanação do eschaton, a mudança do Aion. Liber no 61. Ionix. O quinto Aion existe somente de forma embrionária. Este prescinde manifestações mantidas na balança. O novo Aion caótico pode acabar numa era aquariana ou num tempo de totalitarismo tirano, veja um milênio. Como agente do 5 Aion Illuminati, os adeptos podem ocasionalmente quebrar suas meditações para alterar o curso da história.
Pela existência ser a carruagem do Chaos, e homem mais refinado veículo disponível, adeptos podem ser aconselhados que a sociedade dos homens continue a envolver sempre as melhores formas para suportar a encarnação divina de Kia na Terra. Eles podem trabalhar para construir a tecnologia do novo Aion, as tecnologias de emoção, crenças, magias, transmutações e política, a qual libertará o ser humano da espiritualidade, detrimentos, superstições, identidades e ideologias. Eles podem procurar criar cultos, ordens, covens e conspirações para espalhar a sabedoria secreta e a destruir os governos da espiritualidade do velho Aion e suas formas de pensamento. Pelo quinto Aion ter o potencial de ser um grande renascentista quando proezas poderosas serão feitas sobre a Terra e a filosofia caótica deve lançar humanos aos cantos da galáxia e dentro de grandes epicentros de seu ser. Seja esta uma nova era de escuridão. Liber no 62. Reencarnação. Reencarnação integral é a metamorfose final. É o ritual supremo do sexo e morte pelo qual os adeptos atingem o grau de mestre. No curso ordinário dos eventos, o Aether pessoal é a força vital do Kia e desintegra-se assim como o corpo natural desintegra-se. Novos seres são construídos da poça da vida universal da mesma forma que eles são constituídos da poça universal da matéria. A força vital pessoal então acha seu caminho de volta à encarnação quebrada em milhões de partes espalhadas em muitos seres. O mago adepto entretanto terá reforçado então seu espírito pela magia que é possível para ele carregá-lo totalmente no novo corpo. Numa mostra excepcional de poder isto pode até mesmo ser possível de reter memórias específicas de forma de Aether. Isto é por um processo que o adepto atinge no grau final de mestrado. Os rituais supremos de sexo e morte existem de três formas. O rito vermelho. Este ritual pode somente ser realizado por adeptos masculinos e é realizado quando o corpo do adepto tem se tornado muito velho ou danificado. O adepto pega uma jovem forte fêmea e forma um laço de amor com ela. Ele a engravida e então, durante os estágios iniciais de gravidez, dentro dos primeiros 2 meses, ele voluntariamente termina sua existência presente. Os poderes do adepto, desenvolvido nas operações de viagem astral, unidos ao do laço de amor à mãe, causam a reencarnação do feto em desenvolvimento. Provimento é antemão feito pela segurança da fêmea e a reeducação do mestre reencarnado. O rito negro. Este rito consiste da entrada forçada do espírito dentro do corpo de um ser ainda não habitado. Este é tanto perigoso como não confiável e usado somente em situações peculiares e desesperadas. Isto irá resultar algumas vezes neste ser uma dupla força vital neste corpo, se o espírito invadido falhar em abandonar o corpo que ocupa. Neste caso a vítima parecerá ter saído irada. Em qualquer caso a memória do ser tirado permanecerá, e o ser invasor terá de trabalhar por este. Sobre este ritual fui avisado para não dizer nada mais. O rito branco. Neste ritual de uma reencarnação integral é atingida, mas o corpo receptor é um feto selecionado randomicamente pelo espírito escapando em voo astral. No evento que um amigo, seguidor e discípulo deve ser incapaz de localizar uma nova manifestação de um ser e assegura-se que este receba a própria educação mágica. Isto pode ser sábio carregar uma marca etérica. Na sua morte alguns emblemas de sigilos de um aspirante mágico são impetuosamente visualizados.
Estes podem posteriormente serem aparentes para a percepção do clarividente na constituição aetérica do criança desenvolvendo-se, ou isto pode servir para causar algum reconhecimento ou afinidade com o símbolo. Se isto por acaso acidentalmente errar sobre a nova existência,